Oi, gente, tudo bom? Esse aqui é o nosso segundo episódio do Symbiotalks, o episódio 1.5. A gente vai tirar algumas dúvidas que podem ter ficado e explicar algumas metodologias que foram apresentadas no artigo anterior, que foi nosso episódio piloto, que é o desenho e síntese de um genoma bacteriano mínimo. Foi do grupo do Craig Venter. Eu estou aqui de novo com a professora Cíntia Marques Coelho. Tudo bom, professora? Tudo bom? Então, eu fiz uns slides aqui com algumas metodologias que são usadas no artigo e na biologia sintética em geral. Eu vou pedir para a professora explicar de uma forma que todos consigam entender. E é isso. Vamos lá, professora. Então, começando por essa imagem, que é a imagem que aparece no artigo, no artigo que a gente cobriu, e é dela que a gente tirou alguns métodos que a gente vai explicar aqui. Começando pelo PCR, ou a reação de polimerase em cadeia. Pode começar, professor, por favor. Boa tarde a todos. Ernesto, vou pedir só para você voltar um slide, só para a gente entender por que a gente está fazendo isso, né? Então, nessa montagem, né, no desenho e na montagem do genoma mínimo, a gente entende que apesar de alguns métodos já serem bastante conhecidos, como por exemplo PCR, né, clonagem e sequenciamento, tem alguns métodos que eles usaram que já é bastante diferente, como o TREC, o RCME e a mutagênese por TN5. Então, a gente resolveu inicialmente, né, começar com os métodos que são mais simples, que já são né, que a gente acredita que a maior parte dos estudantes dessas áreas já são familiares, e aí a gente vai aumentando, né, o nível de dificuldade para métodos mais complexos. Então, se a gente olhar para essa figura aqui, né, depois que o grupo resolveu, né, como é que ele ia fazer o desenho de todos os oligonucleotídeos, né? E fez toda a síntese, né, de todos os oligonucleotídeos. Queriam montar o genoma por completo, que aqui está representado por esse círculo laranja, tá? O primeiro passo na metodologia é justamente um PCR. Por quê? Porque os oligonucleotídeos, eles são sintetizados em pequenos tamanhos. Então, aqui nós temos nucleotídeos pequenos que se sobrepõem. Mas para ele formar o primeiro fragmento que o grupo vai trabalhar, que é um fragmento de 1,4 kb, que é 1.400 pares de nucleotídeos, ele precisou fazer dois PCRs. Então, a gente vai começar com isso. E aí a gente vai passando, né, passo por passo pelos outros métodos, tá bom? Então, agora a gente vai começar com o PCR. Então, só para explicar inicialmente o PCR, né? A gente vai começar aqui da esquerda para a direita. Então, no primeiro passo, você sempre precisa ter um DNA molde, tá? Além do DNA molde, o que a gente precisa mais numa reação de PCR, né? Os primers, que são os oligonucleotídeos iniciadores, que são complementares justamente a essa sequência que a gente vai amplificar, né? Os nossos nucleosídeos trifosfatos, nesse caso, ele tem um D na frente, porque a gente precisa lembrar que o açúcar desses nucleosídeos trifosfatos é uma desoxirribose, que é diferente da ribose que é encontrada nas nossas moléculas de RNA. Aqui a gente está amplificando DNA, então eu preciso ter esse açúcar, né? Além disso, a gente precisa da polimerase que vai fazer essa amplificação, tá? Então, né, juntando tudo isso em um único tubo, né, a gente vai poder fazer o nosso PCR num termociclador, que justamente, como o próprio nome diz, ele vai ciclar a temperatura. Por quê? O primeiro passo do primeiro ciclo é desnaturação. O que é isso? Romper pontos de hidrogênio com alta temperatura. Aí, no segundo passo, é abaixado a temperatura para permitir formação de pontos de hidrogênio, os pontos de hidrogênio já descritos por Watson e Crick, entre o oligonucleotídeo iniciador, que aqui a gente chama de primer, e a molécula de DNA que você deseja amplificar, né? Então, você tem esse conjunto de primers um dos primers vai se ligar em uma fita, e o outro primer vai se ligar na outra fita, porque a gente lembra que a molécula de DNA ela é dupla fita, como falado por Watson e Crick. O terceiro passo, que é o passo da extensão, é justamente aonde, né, o passo aonde a síntese da molécula do DNA vai ser realizada pela DNA polimerase. Então, é a polimerização, né? E por isso que a gente chama de extensão. Então, aqui,
Uma vez tendo o primer já ligado, né, tendo justamente a parte 3' OH livre, que aqui a polimerase precisa para adicionar novos nucleotídeos, a polimerase vai adicionar novos nucleotídeos, né, sempre utilizando a fita molde, por isso que é super importante o DNA molde, não dá para fazer PCR sem DNA molde, a gente precisa de um DNA molde, tá? Então, aqui está mostrando a amplificação do terceiro passo nas duas fitas, né? E lembrando sempre que a gente precisa do primer, porque a gente precisa desse 3' OH livre, tá? E aí a gente faz o primeiro ciclo, no segundo ciclo, no primeiro ciclo a gente obtém justamente, né, duas moléculas duas moléculas de dupla fita, justamente daquele fragmento que a gente deseja amplificar, porque não é a molécula inteira. O segundo ciclo, a gente ao final do segundo ciclo, a gente já tem 4 moléculas, 4 fragmentos de DNA que a gente deseja, terceiro, 8 e assim por diante. Então, normalmente, né, num PCR, né, a gente faz de 30 a 35 ciclos para que a gente consiga obter uma quantidade suficiente de moléculas de DNA de interesse para que a gente visualize no gel. E aí, sabendo desse PCR, a gente precisa voltar para o primeiro slide para entender uma coisa, né? Nesse primeiro PCR, se vocês olham para a primeira figura, aí depois que eles desenharam os óleos, sintetizaram os óleos, eles recebem os óleos, esses óleos eles são sobrepostos. O que é isso, né? É que a partezinha final dele, 3' é exatamente igual à partezinha inicial, né, do 5' do próximo óleo. Então, por isso que está um embaixo, um em cima, um embaixo, um em cima e um embaixo, para mostrar essa sobreposição, tá? E aí, nesse primeiro PCR, né, os primers, eles são indicados por essas setas cinzas. Então, a gente vê aqui que o DNA molde, nesse caso, é formado, né, por uma sobreposição de nucleotídeos sintetizados, tá? Então, esse é o DNA molde inicial, porque isso é uma coisa que difere com relação aos PCRs, que normalmente a maior parte, né, dos alunos, eles estão acostumados a fazer, né? A maior parte dos alunos está acostumada a extrair DNA genômico, a extrair DNA plasmidial e usar isso como DNA molde. Aqui não. Aqui a gente precisa se atentar que, na verdade, o DNA molde que ele usa são vários oligonucleotídeos que são sobrepostos da região que ele deseja amplificar. Então, nessa primeira amplificação, é importante falar que, por mais que a gente tem diferentes DNAs polimerases que a gente pode usar no laboratório, tá? E a gente tem o que a gente chama de DNA polimerase de alta fidelidade, que são aquelas que têm atividades de correção. Lembra que a DNA polimerase, ela tem, né, uma subunidade que tem essa atividade de correção de erro, que é uma atividade 3', 5'. E a que nós usamos aqui tem essa possibilidade também, essa atividade de correção de erro, tá? Mas, apesar disso, pode ser que a DNA polimerase ainda assim insira nucleotídeos, né, que não são complementares à fita molde, ou que ela não insira algum nucleotídeo que ela deveria ter inserido. Então, isso gera modificações na molécula do DNA, que é o que nós chamamos de mutações. Imagina que você está montando um genoma sintético. Esse genoma sintético, você já vai reduzir ele, removendo os genes não essenciais, né? A única coisa que você não deseja é que você tenha mutações dos genes essenciais, porque essa mutação, né, pode gerar uma proteína que não seja funcional. Se aquele gene é um gene essencial, essa proteína é uma proteína essencial e a célula vai morrer. Então, você não deseja isso em hipótese nenhuma. Para minimizar, né, esse problema que poderia existir, nenhuma amplificação, porque a DNA polimerase pode errar, né? Então, o que eles fazem? Uma vez eles obtendo as primeiras moléculas de DNA amplificado no primeiro PCR, eles aquecem essas moléculas para que todas as pontes de hidrogênio sejam, né, desfeitas, e ele deixa essa molécula resfriando, né, com a temperatura caindo lentamente, até que essas moléculas de DNA elas se encontrem ao acaso, tá? E isso, né, pode gerar moléculas de DNA nas quais, né, que é a dupla fita, uma fita você não tenha tido a mutação e na outra fita haja essa mutação. E isso gera uma distorção na molécula de DNA.
Essa distorção na molécula de DNA, ela é percebida por uma nuclease, que é chamada de surveyor. Então, depois que acontece isso, eles colocam na reação essa nuclease, que é a surveyor. A nuclease surveyor, ela vai identificar a distorção na molécula de DNA e vai gerar uma quebra de dupla fita. O que é a quebra de dupla fita? Quebra, né, as duas fitas da molécula de DNA. Uma vez quebrada essa fita, perceba que se você vai usar essas moléculas para fazer um próximo PCR, que é o que eles fizeram, né? Lembrando que um primer se anela em uma fita e o outro primer se anela na outra, né? E a síntese ocorre de modo que depois você tem as duas moléculas, né? Duas moléculas formadas que são iguais às moléculas originais. Essas moléculas que foram quebradas não conseguirão ser amplificadas. Então, nesse caso, os pesquisadores eles eliminam o erro, né, utilizando o Surveyor. Então, é uma correção com o uso do Surveyor, sem a necessidade nenhuma de nenhuma outra seleção. Eles eliminam porque eles quebram nessa dupla fita. Essa dupla fita, então, não vai mais conseguir servir como molde para a formação de moléculas com os primers que foram utilizados anteriormente. Então, você elimina as moléculas de DNA, ou pelo menos, se não, né, todas, mas a maioria das moléculas de DNA com erro da sua reação. Então, uma forma mais eficiente, digamos assim, de eliminar as moléculas de DNA com erro, né? Ao invés de você sequenciar todo o seu pool, né? Que é um pool bem grande, se você pensa, né? Que esse genoma ele é formado por mais ou menos 1 milhão de pares de base, né? Você está amplificando 1,4 a 1,4, né? É uma maneira mais eficiente de você eliminar os erros. É um processo bem simples, né, professor? Você só precisa de uma enzima, nesse caso, e de aumentar a temperatura. Exatamente, é muito, não só simples, mas também mais barato, né? Porque você imagina se você tivesse que sequenciar todas as moléculas de DNA obtida para então eliminar aquelas sequências, né, que sofreram mutações ao longo da sua primeiro PCR. Então, aqui, além de ser simples, né, mais simples, também eu acho que pesa no custo, é mais barato, né, do que o sequenciamento. Com certeza. Passando para a próxima metodologia, Só lembrando para o pessoal que está escutando, né, se eles estão não só escutando, mas vendo a gente também, né, a cada slide, né, de cada metodologia, a gente colocou da onde que a gente pegou esse slide. Então, né, se precisar saber mais a respeito dessa técnica para poder realmente utilizar no seu laboratório, você tem informação, né, da onde que saiu essa imagem aí da empresa que vai te ajudar aí vendendo o kit que você vai usar para fazer esse procedimento. isso, perfeito. A professora, a próxima técnica é a técnica de clonagem. Então, se a gente voltar lá no primeiro slide, Ernesto, porque eu não sei se as pessoas. Isso aí, ó. Nossa, Então, depois desse PCR, então ele fez o primeiro PCR. Esse primeiro PCR pode ter acontecido alguns erros. Aí ele faz a correção de erros por essa metodologia que eu expliquei para vocês, que é a do Surveyor. E aí ele faz uma nova amplificação, né, para obter realmente os fragmentos de 1,4 finais que ele vai clonar. Então agora ele vai clonar esses fragmentos em um vetor, que é uma molécula de DNA circular, né, para poder, uma vez obteve essa molécula de DNA circular com o fragmento de 1,4 kb que ele acabou de amplificar, para transformar Escherichia coli. Para quê? Para que esse plasmídio com esse fragmento de interesse seja multiplicado várias vezes, para que depois ele possa utilizar isso mais tarde, tá? Então, agora a gente vai falar da clonagem, porque esse é o próximo passo que o grupo vai fazer para obter um grande número de moléculas de DNA. Então, o que é a clonagem? Nada mais é, como a primeira parte mostra, é você inserir a molécula de DNA em uma molécula de DNA, que a gente chama de vetor, que é circular. Então, você tem um fragmento de DNA linear, você tem um vetor, que a gente chama de plasmídio circular, e a clonagem é a inserção dessa molécula de DNA nesse vetor. Existem várias formas, tá, de fazer clonagem. Antigamente, o que a gente fazia? A gente usava enzima de restrição. Então, a gente usava uma enzima de restrição que ia quebrar a ligação fosfodiéster das duas fitas nesse vetor, tá?
deixando algumas enzimas de restrição, elas deixam o que a gente chama de extremidade coesiva, que são extremidades, né? Que se você corta um outro fragmento de DNA, por exemplo, esse DNA, fragmento de DNA linear com essa mesma enzima, essas extremidades coesivas, elas são complementares, então elas se complementam através de formação de pontos de hidrogênio. E aí depois a gente usa uma DNA ligase, né? Porque a DNA ligase a gente sabe lá da nossa biologia molecular básica que ela faz a ligação das pontes da ligação fosfodiéster, e aí a gente obtém essa molécula de DNA circular com o nosso fragmento de interesse. Mas enzima de restrição, gente, a gente usava antigamente. Hoje em dia o nosso laboratório já usa vários outros kits, né? Que usam já um mecanismo, que é uma clonagem, que é semelhante ao mecanismo de reparo de junção de extremidades não homólogas, tá? Então, nesse caso, a gente tem exonucleases, né? A gente faz fragmentos de DNA que têm sequências que são homólogos, ou seja, iguais às sequências do plasmídio original. Então, a gente faz uma quebra, né, de ligação da dupla fita no plasmídio original com uma enzima que corta, mas não deixa a extremidade coesiva. E a gente coloca esse plasmídio, que agora está linear, ou vetor, juntamente com o fragmento de DNA que a gente quer cortar, em uma reação que tem exonucleases para remover nucleotídeos da ponta 3' como as extremidades elas são iguais, uma vez que você remove nucleotídeos da extremidade 3', né, de uma fita, ela fica, né, com uma extensão da 5', que é justamente, ela cria uma extremidade coesiva, não por enzima de restrição, mas por exonuclease. E aí, essa fita, ela então, complementar à fita do DNA, né, do fragmento de DNA linear que você quer inserir no plasmídio. E aí, por ser complementar, as suas bases vão formar ligações pontos de hidrogênio. Depois a gente vem com uma ligase, liga, e aí você forma o seu plasmídio de DNA circular dessa forma. Então, é mais fácil. Os métodos atuais que utilizam, né, de exonuclease e ligase, eles são mais fácil a realizar a clonagem e mais eficiente também, tá? Porque aí você deixou o pesquisador livre da necessidade de você ter uma enzima de restrição. Porque às vezes você quer usar uma enzima de restrição e aquela enzima de restrição corta o DNA que é o DNA que você quer inserir no plasmídio. Então, antigamente a gente tinha que fazer mutação para tirar o sítio desse DNA, para que essa enzima não cortasse ali isso. Podia gerar problemas depois se a gente quisesse expressar essa molécula de DNA, ou seja, né, que essa molécula de DNA formasse um RNA e formasse uma proteína, porque nem todos os códons são usados, como a gente sabe, com a mesma eficiência, né? Então, a gente mudava um códon, era um códon sinônimo ainda, que codificava o mesmo aminoácido, mas ele podia não ser tão usado quanto o códon anterior. Então, esses outros métodos nos ajudaram muito nesse sentido. Uma vez que você obtém o plasmídio DNA circular, o que você precisa fazer? Inserir ele na bactéria, que é a segunda parte aí está mostrando. Então, você faz uma transformação da bactéria, que é a célula que vai receber esse plasmídio com o plasmídio. Depois você seleciona a bactéria que recebeu esse plasmídio, porque é importante que esse plasmídio tenha uma marca de seleção. Se a bactéria normalmente é um gene que confere resistência ao antibiótico, essa bactéria então vai se multiplicar, né, através de divisão celular várias vezes, e com isso você obtém várias cópias do plasmídio, que era justamente o que os pesquisadores do grupo do Craig Venter queria, que era obter várias cópias de moléculas de DNA plasmidiais que tinham o fragmento de interesse, que para eles eram 1,4 kb. Professora, e por que utilizar bactéria e não qualquer outra célula? Qualquer outro tipo de célula? Excelente pergunta. É porque bactéria, né, é um micro-organismo que é facilmente transformado geneticamente, então a técnica ela já né, tá muito bem estabelecida. Não só por isso, ela é facilmente selecionada também em meio de cultivo, ela cresce bem. Normalmente, por exemplo, a Escherichia coli, né, tem aproximadamente uns 20, 25 minutos de tempo de replicação, então você obtém um grande número de células em pouco tempo, né? E elas são facilmente selecionadas com antibióticos, né? Então é uma técnica mais fácil, mas não que você não
não possa colocar um vetor dentro de outros micro-organismos, por exemplo, levedura. E aqui nesse artigo, eles utilizam a levedura como um micro-organismo, né? Para manter o genoma que eles estão sintetizando. Por quê? Porque uma desvantagem de bactéria é essa, né? Bactéria é uma célula com genomas menores, células menores também, né? Um organismo com células menores. E aí, quando você tem uma molécula de DNA muito grande, que é no caso, né, de um outro genoma bacteriano, como no caso do genoma sintético, né, da Mycoplasma micóides, aí já tem maior dificuldade de montar esse genoma ou da célula manter esse genoma, na célula bacteriana manter. Então, eles utilizaram células de leveduras, que aí já são organismos eucariotos, ao invés de organismo procarioto. O organismo eucarioto, células maiores, genomas maiores, ele já conseguiria manter uma outra molécula de DNA de um outro organismo, uma molécula de DNA maior, tá? Ótimo, professora. Meu próximo passo. O próximo passo agora é porque eles pensaram, né, numa estratégia que foi uma estratégia bastante interessante, né, que é não montar o genoma completo reduzido, né? Por quê? Porque, né, muitos genes codificam proteínas que não foram caracterizadas, né? Tem muitos elementos ainda de redundância genômica que ainda não são conhecidos, apesar, né, de ser um organismo com o genoma completamente sequenciado, claro, o Mycoplasma micóides tem um genoma completamente sequenciado, né? Ainda nos faltam informações a respeito, não só, né, de genes que codificam proteínas que estão não caracterizadas, mas também a gente, né, no início, eles não tinham realmente a certeza de que os genes marcados como não essenciais realmente eram genes não essenciais, né? Então, o risco é alto de você sintetizar todo o genoma, removendo todos esses genes, tá? Ditos não essenciais, se você não tem a certeza de que eles não são essenciais, existe uma maior chance da célula hospedeira, né, que é a Mycoplasma capricólum, não sobreviver. Então, existe uma maior chance de erro. Então, o que eles pensaram? Que eles iam montar esse genoma reduzido, mas em parte, tá? Então, eles iam montar 7/8 do genoma, não ia ser reduzido, ia ser exatamente igual a um dos primeiros artigos publicados, que era quando eles montaram, que eles chamaram de SIM1, que é um genoma sintético, mas que eles eliminaram poucas sequências gênicas desse genoma, tá? E apenas 1/8 restante seria reduzido. Então, o próximo passo deles era estabelecer uma técnica que eles pudessem montar dessa forma. E um outro problema também era, eles queriam montar esse genoma reduzido, mas sem deixar cicatriz, ou seja, quando eles eliminassem uma sequência gênica, né, eles queriam manter as sequências que estavam ao lado dessa sequência gênica eliminadas intacta. Então, eles têm dois problemas. Um, quando ele decide eliminar, ele precisa manter as sequências que estão ao lado da sequência a ser eliminada intacta, que é o que a gente chama de deleção sem cicatriz do genoma, tá? Sem deixar marca. E uma outra metodologia foi usada para quê? Para fazer essa montagem de um genoma que tivesse 7/8 intactos, ele seria sintético ainda, porque seria o genoma montado no que ele chamou de SIM 1.0, genoma do SIM 1.0. E 1/8 seria reduzido. Por quê? Porque, né, o grupo sabia, né, que mesmo, né, com todo o conhecimento já adquirido de bioquímica, e também de análises moleculares, ainda era possível que muitos genes que tinham sido identificados como não essenciais fossem, na verdade, essenciais, porque a essencialidade também depende do contexto genômico, já que a gente não conhece, né, completamente a redundância genômica e nem as funções moleculares, né, desses genes, desses RNAs, dessas proteínas, na verdade. Tá? Então, eles tomaram esse cuidado. Então, as próximas técnicas que a gente vai falar aqui nesse podcast é ou para eliminar uma sequência sem deixar cicatriz, e a próxima, então, é para a montagem desses genomas 7/8
que é exatamente igual ao tipo selvagem, só que não é o tipo selvagem, porque já é o sintético sim 1.0, que eles têm no laboratório, mais 1/8 do genoma reduzido. Então, vamos começar com a primeira técnica, que é a técnica TRAC, que é justamente para fazer essa deleção sem cicatriz. E essa técnica, ela é muito interessante, né? Porque eles utilizaram essa técnica em Saccharomyces cerevisiae, tá? Como eu falei para vocês, nem tudo foi feito em bactéria. O que podia ser feito em bactéria foi, o que não deveria ser feito em bactéria foi feito em levedura, né? Em organismos eucariotos. Então, aqui eles estão utilizando a Saccharomyces cerevisiae. Então, o objetivo aqui é deletar um gene que foi classificado como não essencial sem deixar cicatriz no genoma. Então, o primeiro passo é que a gente está vendo aqui do lado esquerdo que existe uma sequência chamada de core, que é o núcleo, tá? Que ela está em verde. Esse núcleo, né, tem 3 partes que são importantes da gente entender. Primeira parte é um marcador auxotrófico para seleção, que é o URA3. Então, nesse caso, ele vai utilizar uma linhagem Saccharomyces cerevisiae que tem deletado URA3, ou seja, ela não é capaz de sintetizar uracila, tá? Então, ela vai ter que receber isso do meio, tá? Muito bem. E as 2 outras partes é justamente essa endonuclease, SCE1, que está sobre o promotor induzível da H1. Então, o núcleo tem essas 3 partes, que são 3 partes importantes. E aí, primeiro, a gente precisa fazer um PCR para montar o núcleo completo, porque a gente não pode utilizar só o núcleo, tá? Mas para fazer essa deleção sem cicatriz, a gente precisa adicionar sequências que são sequências que estão originalmente no genoma da Saccharomyces cerevisiae. Então, as sequências D e U são sequências que existem naturalmente no genoma de Saccharomyces cerevisiae e elas estão ao lado do gene alvo, que é o target, que é o gene que ele quer deletar, tá? E a gente precisa inserir essas sequências no núcleo. Então, ele faz isso através do PCR. Então, o primeiro PCR dele tem os primers, os oligonucleotídeos iniciadores, que são representados por essas setas pretas. Se a gente olhar bem para isso, a gente vai ver que a parte 3' do primer, que é a parte, né, que está justamente mais próximo da seta realmente, né, ela está fazendo pontos de hidrogênio ali com o núcleo, tá? Ligação Watson e Crick normal. Mas a parte 5' ela está levantada. Isso por quê? Porque essa parte 5' ela não tem homologia, ou seja, ela não é complementar, tá? Não faz pontos de hidrogênio, não faz pareamento Watson e Crick com a sequência core. Mas é justamente a sequência D que está lá no genoma. Então, o primer tem uma sequência que é complementar ao núcleo e uma outra sequência que é exatamente igual no genoma, que a gente chamou aqui de D, tá? Então, no primeiro PCR, a gente vai formar como os primers, eles são, né, que a gente viu lá quando eu expliquei PCR, os primers, no final, eles vão fazer parte das moléculas finais, né? Por quê? Porque é justamente esse 3' OH que a DNA polimerase utiliza para sintetizar a nova fita, tá? Então, um primer, o oligonucleotídeo iniciador, faz parte da molécula final, né? E aí, então, depois do primeiro PCR, você vai ver que o core foi acrescido dessas sequências azuis do lado, que é justamente a sequência D. Então, eu tenho sequência D de um lado e eu tenho sequência D do outro lado. Mas esse core não está completo ainda, né? Ele precisa ser acrescido também da sequência U, tá? Para isso, a gente faz de novo um outro PCR. Nesse caso, a gente vai ver que um dos primers já é completamente complementar ao core e ao D, né, que foi acrescido. Então, por isso que ele está sem nenhuma partezinha levantada, ele está fazendo todas as pontes de hidrogênio aí com essa sequência. Já o outro primer, que é justamente, né, o primer direto, né, o primer reverso é completamente complementar à sequência, mas o primer direto, né, que está aí à sua esquerda, não é. Ele tem uma parte que é complementar à sequência D e ao núcleo, ao core, mas uma partezinha fica levantada. Essa partezinha levantada contém justamente a sequência U. Então, quando a gente utiliza esses primers para fazer o segundo PCR, a gente tem a sequência core completa, a sequência núcleo completa. E aí a primeira setinha aqui aponta para isso. Então, a gente tem um núcleo verde e imediatamente do lado de cada pontinha, 3' e 5', a gente tem a sequência D.
que é justamente a sequência D, que está, né, em um dos lados do gene-alvo no genoma, e do lado 5' somente, do lado esquerdo, a gente tem a sequência U, que é justamente a sequência que está do outro lado do gene-alvo que quer ser deletado, tá? Então, depois de fazer esse PCR, qual é o próximo passo? Que está lá no próximo slide. É a gente transformar a levedura com esse fragmento de DNA obtido. Assim que a gente transforma a levedura, como a levedura Saccharomyces cerevisiae tem uma alta taxa de recombinação homóloga, vai acontecer recombinação homóloga entre D e U, né? Então, o gene alvo target vai ser eliminado, porque no lugar dele, a célula vai colocar justamente a sequência core, porque ela tem as sequências homólogas, né? D e U flanqueando a sequência core. E aí, nesse caso, você seleciona, né, a Saccharomyces cerevisiae, que fez justamente essa recombinação homóloga, por quê? Porque agora, nesse passinho 1, né, a levedura consegue crescer em meio mínimo sem uracila. Por quê? Porque inserindo o core lá no genoma, houve uma restauração da via biosintética de uracila, e aí a levedura já produz uracila, então ela não precisa mais retirar do meio, né, a uracila que antigamente precisava ser fornecida para ela. Tá? Então é assim que você seleciona a levedura que realmente inseriu o fragmento de DNA no local genômico que você desejava, removendo já o gene que o pesquisador deseja remover, tá? E qual é o próximo passo? O próximo passo, no próximo slide, é justamente induzir a expressão, que é a formação do RNA mensageiro e depois a formação da proteína, da SCE1. Tá? E como é que a gente induz isso? Por galactose. Então, a gente coloca a galactose no meio, e aí a levedura, porque essa sequência, né, ela está sob a ação de um promotor induzível H1, ela vai ser expresso, ou seja, vai formar RNA mensageiro e aí vai formar proteína. E aí, essa endonuclease, né, que vai ser formada no próximo slide, ela vai justamente quebrar a dupla fita da molécula de DNA. E porque a sequência core, ela tá flanqueada, ou seja, ao lado dela, dos dois lados, 5' e 3', tem justamente a sequência D, vai acontecer uma recombinação. Então, a sequência núcleo, ela vai ser toda removida por causa dessa recomendação. E aí, no próximo passo, né, que é justamente a recombinação homóloga, que acontece entre as sequências complementares D, vai resultar o último passo, que é o passo 3, no qual, né, se você olhar esse genoma, o gene alvo, que os pesquisadores desejavam remover, foi removido, mas não há cicatriz genômica, ou seja, as sequências que flanqueiam o gene alvo, tanto D quanto U, permanecem no genoma, tá? Então, assim que os genes, alguns genes, né, nesse genoma reduzido foram deletados. Professor, acho também interessante apontar que o uso de Saccharomyces cerevisiae com levedura é importante por conta da preferência dela em fazer recombinação homóloga, né, diferente de Assim, outras células que podem fazer o NH e J. sim, e muito importante, que nem, né, aliás, muitos organismos eucariotos, né, têm, na verdade, uma baixa taxa de recombinação homóloga, né, na verdade, tem uma taxa maior, na verdade, de mecanismo de reparo por união de extremidades não homólogas, que é o NHJ, né, que é uma sigla em inglês, Non-Homologous End Joint, né? Mas a levedura não. A levedura Saccharomyces cerevisiae, né, essa específica, né, Saccharomyces cerevisiae, ela tem uma alta taxa de recombinação homóloga. E é por isso também que esses pesquisadores utilizam essa levedura. Não só por isso, Saccharomyces cerevisiae, ela tem sido um organismo chassi na biologia sintética muito importante, porque ela tem o seu genoma completamente sequenciado, existem várias ferramentas de transformação genética, existem, né, como eu falei para vocês, vetores que são importantes, né, vetores são moléculas de DNA circular que a gente pode usar para inserir nas nossas sequências de interesse, então existem vetores que são plasmídeos epissomais, existem vetores que são plasmídeos centroméricos, existe a possibilidade de inserção de sequências no genoma, como nesse caso, então realmente Saccharomyces cerevisiae tem sido um organismo bastante utilizado dentro da área de biologia sintética. Beleza. Então, aqui a gente teve a deleção de um gene sem deixar cicatrizes. E para o próximo Isso, passo,
E ele utilizou isso, né, para eliminação de vários genes, tá? De várias sequências do DNA que eles gostariam de eliminar desse genoma inicialmente. Os considerados não essenciais. Exatamente, não considerados não essenciais, né? Então, agora, para a montagem do genoma, eles usaram essa técnica, o RMC. Isso, né? Para montagem daqui, como eu falei inicialmente, né? Eles não montaram um genoma inicial completamente reduzido, justamente porque, né, existe essa percepção de que mesmo a gente tendo, né, o genoma completamente sequenciado, isso não quer dizer que a gente tenha identificado todos os genes cujas proteínas, né, são redundantes funcionalmente, nem todas as proteínas foram completamente caracterizadas, que, né, são expressas a partir desses genes. A gente não identificou todas as sequências regulatórias que são importantes, então tudo isso conta na hora de montagem, né, de um genoma mínimo. Então, os pesquisadores usaram uma estratégia que foi muito importante, né, o uso dessa estratégia para o sucesso final, que é montagem de 8 linhagens diferentes. Cada uma dessas 8 linhagens tinha 7/8 do genoma do tipo selvagem, do genoma original, só que um genoma original sintético, por isso é chamado de SIM 1.0, tá? Mais 1/8 do genoma reduzido, que é só uma partezinha, né? Que foi, na verdade, reduzida. Quando eu falo reduzido, é que os genes classificados como não essenciais foram eliminados, tá? E para fazer essa montagem dessas moléculas, eles utilizaram essa técnica RMCE. Como é que é isso? Inicialmente, então aqui do ladinho esquerdo do slide, inicialmente eles tinham uma levedura que tem, né, o genoma circular aí do SIM 1.0, que a gente agora está chamando como genoma do tipo selvagem, o original, mas ele é sintético, chamado SIM 1.0. Nesse genoma, existe uma outra sequência que é muito importante, que é justamente a sequência que está aqui colocada em amarelo e verde, tá? Então, a partezinha amarela representa a porção 3' de um promotor e o verde representa a sequência, né, codificadora de um gene que vai restaurar a via biosintética de metionina. Então, é o MET1. E ao lado dessa sequência importante, ela tem sequências que são reconhecidas por uma recombinase específica, que é a CRE-recombinase, que são justamente os sítios LOX, tá? Essa é a levedura com a qual eles começaram. E aí eles fizeram um cruzamento sexual com uma outra levedura, que na parte 2 aqui já, que tem esse plasmídio que é chamado de plasmídio doador. O que tem nesse plasmídio doador importante? A porção 5' do mesmo promotor, né, que estava originalmente aqui em amarelo, tá? Seguido pelo sítio LOXP, que é reconhecido pela CRE-recombinase, mais a sequência que foi reduzida, só que é 1/8 só desse genoma, tá? Isso quer dizer o quê? Nesse 1/8, os genes não essenciais foram eliminados. E aí, do outro lado, do ladinho 3', tem mais um sítio LOXP. Além disso, esse plasmídio doador tem o cassete, que permite a expressão da CRE-recombinase, e tem um marcador de seleção, que é justamente para o triptofano. Então, a levedura, né, que tem esse plasmídio doador, ela vai conseguir sobreviver, né, em um meio mínimo que não tem triptofano, porque ela teve essa via biosintética restaurada pela presença do plasmídio. E aí, essa levedura, ela também vai produzir a CRE-recombinase, que é uma proteína. A CRE-recombinase, ela reconhece os sítios LOXP e faz justamente a recombinação, ou seja, ela coloca a sequência que estava no SIM 1.0, que é a porção amarela 3' do promotor mais o MET1 no plasmídio, e ela coloca 1/8 RGD, que é justamente o desenho do genoma reduzido, no SIM 1.0. Então, no passinho 3, o que acontece? Essa levedura contém tanto o genoma com 7/8 SIM1 mais 1/8 RGD, né, que é o genoma da Mycoplasma mycoides, que é o alvo desse grupo para redução, né, retirada de genes não essenciais,
como também esse plasmídio que teve o promotor agora completamente restaurado, tanto na porção 5' quanto na porção 3'. Então, agora, nessa terceira etapa aqui, a gente já consegue selecionar essa levedura também pela metionina. Então, essa levedura é capaz de crescer em um meio mínimo sem triptofano e sem metionina, né? A partir disso, agora, então, a gente obteve, né, um genoma que foi completamente montado e que ele tem 7/8 do SIM 1.0 e 1/8 do RGD. Então, o que os pesquisadores fazem na próxima etapa? Eles removem esse genoma dessa levedura, né, e aí colocam na Mycoplasma capricolum. E aí eles se perguntam, será que a Mycoplasma capricolum, né, somente com o genoma, porque depois do genoma, a Mycoplasma capricolum perde o genoma natural dela, tá? Então, será que essa Mycoplasma capricolum, que é a célula receptora, ela vai conseguir sobreviver com o genoma da Mycoplasma mycoides, que contém 7/8 do genoma original SIM 1.0 e 1/8 do genoma reduzido? Se sim, isso quer dizer que nesse 1/8 provavelmente eles conseguiram remover todos os genes que são não essenciais. E aí eles seguem para frente, que é para a montagem depois do genoma reduzido completo, tá? Mas eles fazem um teste antes. E isso acontece, né, por causa dessa técnica. Eles conseguem montar esse genoma e Saccharomyces cerevisiae com essa técnica. Não? A gente preferiu explicar porque é uma técnica que não é muito utilizada, né, pelos estudantes em seus laboratórios, pelos estudantes dessa área, né, de biotecnologia e ciências biológicas, e é uma técnica bastante interessante de montagem de genoma. Perfeito. Então, professor, agora só falta mais uma técnica, que é a nossa técnica de TN5 mutagênese. Foi muito E importante nesse artigo, né? isso, quem leu o artigo percebeu então, né, que logo quando eles montaram o primeiro genoma deles, mesmo montando dessa forma, né, que eles chamaram de HGM, que era o genoma mínimo hipotético, tá? Mesmo tendo 7/8 do genoma original, sim, 1.0, mais 1/8 só desse genoma mínimo hipotético, né? Quem leu o artigo entendeu que a Mycoplasma capricolum, quando ela foi transplantada e recebeu esse genoma, né? Nenhuma dessas células sobreviveu. Então, esse grupo imaginou que realmente a classificação dos genes, né? Correlação que foi obtida, né, com outros trabalhos de mutagênese, também com os dados da literatura, ela precisava ser refeita, né? Que os genes que eram classificados como essenciais e não essenciais, muito provavelmente, né, naquele contexto genômico, naquele contexto ambiental, não eram realmente não essenciais. Alguns desses genes, muito provavelmente, eram genes essenciais, ou, como eles chamaram aqui, também genes quase essenciais, tá? Então, eles tiveram que refazer o trabalho utilizando essa técnica de TN5 mutagentes para fazer uma reclassificação dos genes, para fazer a montagem posterior novamente, tá? E aí, como é que é a técnica? Como é que essa técnica funciona? Então, novamente, eles trabalharam com esse genoma, que é muito similar ao tipo selvagem, mas que foi todo montado de forma sintética em um trabalho anterior deles, que ele chamou de SIM 1.0. Além disso, esse genoma, né, como a gente falou, teve uma eliminação de algumas sequências que são sequências que geram, por exemplo, estabilidade genômica, como as sequências de IS, né, que são elementos de transposição, né? E também sequências que são sequências para enzimas de restrição. Por quê? Porque, como isso é importante falar, como a levedura é montada, ou como o genoma é montado em levedura, existe um outro padrão de metilação diferente de um genoma que está presente numa célula procariota, né? E a gente sabe, né, que a identificação por enzima de restrição desse padrão de metilação ele é um sistema de defesa, né? Contra a entrada, né, de outras moléculas de DNA de outros organismos na célula. Então, uma outra molécula de DNA entra na célula, essa molécula de DNA não tem um padrão de metilação que as proteínas reconhecem como padrão de metilação endógeno, né? Essas enzimas elas vão, né, quebrar as ligações fosfodiéster, né? E vai
numa linguagem bem simples, vai picotar a molécula de DNA, vamos dizer assim, vai servir como uma tesourinha para quebrar essa molécula de DNA aí, tá? Então, por isso que pensando nisso, né, esse genoma com o qual eles trabalharam tinha a deleção desse sistema de defesa, né, entre aspas, que é esse sistema de genes codificadores de enzima de transcrição, e também a deleção de elementos que poderiam gerar instabilidade genômica, como os IS, tá? E aí, o primeiro passinho, então, é transformar essa bactéria, né, que tem o SIM 1.0 com essas deleções, com um transposon, que é justamente a sequência de DNA que está mostrando do lado, mais a transposase, que é a proteína que reconhece o transposon. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar essa sequência de DNA que é o transposon. Então, essa sequência de DNA, ela tem um gene que codifica a resistência para um antibiótico, tá? Que é importante para a seleção. Então, tem o seu promotor aí para fazer isso. Ao lado dessa sequência, tem um terminador, sequências terminadoras, né? Que elas são percebidas como sequências terminadoras, tanto na fita 5' 3', quanto na fita 3' 5', para evitar não só que esse promotor possa transcrever não só esse gene aí que codifica a proteína que confere resistência ao antibiótico, mas outros genes, né, que são endógenos, né, do SIM 1.0, como também para evitar a interferência de promotores do SIM 1.0 nessa sequência de DNA que é o transposon. Tá? Então, eles colocaram esses dois terminadores, que são terminadores que a gente chama de terminadores bidirecionais, que são reconhecidos pela RNA polimerase como uma sequência terminador, tanto na fita 5' 3', quanto na fita 3' 5'. É isso que quer dizer. Além disso, né, logo ao lado nessa cor verde, existem sequências que são complementares aos oligonucleotídeos iniciadores, aos primers, que eles vão utilizar para amplificar a molécula de DNA que recebeu esse transposon, tá? Ao lado disso, em azul, terminando aí a sequência, são justamente as sequências que são reconhecidas pela transposase, que são específicas do TN5, né, transposômio, que são reconhecidas pela transposase desse sistema TN5, tá? Então, o primeiro passo é, eles transformam, né, as células bacterianas que contêm o SIM 1.0 com esse transposon. O transposon é inserido ao acaso nesse genoma SIM 1.0. E aí ele deixa as células crescerem. Então vamos pensar o seguinte: se o gene ele é não essencial e ele recebe o transposon, mesmo o transposon gerando uma mutação de inserção e provavelmente, né, modificando todos os códons, né, daí para frente, que modifica todos os aminoácidos dessa proteína e aí provavelmente gerando uma proteína não funcional, a célula sobrevive. Então esse gene sempre foi chamado de um gene não essencial, tá? É, aquelas colônias que nunca aqueles genes que são essenciais, que recebem um TN5 mutagênese, as colônias nunca crescem. Por quê? Porque ele recebeu um gene essencial, mudou todos os códons, a proteína não é mais funcional, e se aquela proteína é essencial, assim, não vai sobreviver. Então, teoricamente, tudo que cresce nessa placa, nessa primeira placa, é de inserção de TN5 mutagenes em genes que são não essenciais, tá? E isso é uma metodologia já utilizada anteriormente para a gente identificar genes essenciais e genes não essenciais. O que esses pesquisadores fizeram além disso? Eles pegaram essas colônias, né, um acaso, fizeram 4 passagens em meio de cultura e, de novo, plaquearam, tá? No final da 4ª passagem, ele plaqueou de novo, tá? E ele percebeu que alguns genes que tinham recebido esse TN5, esse transposon TN5, e que tinha sido classificado então como sendo não essencial, porque a célula sobreviveu, na verdade, ao longo dessas 4 passagens, ele não consegue encontrar colônias com a inserção desses genes, indicando que, né, ele gerou algum problema aí na taxa de crescimento, né, na curva de crescimento dessa célula, e aí a célula acabou morrendo e após 4 passagens ele não conseguiu mais identificar, né, um gene com essa inserção. E daí surgiu a classificação de genes quase essenciais.
quase essenciais são genes que são detectados inicialmente, assim que, né, que acontece a transformação, que recebe o transposon, a proteína, mesmo sendo não funcional, a célula consegue sobreviver lá na geração P7. Só que quando chega lá na geração que eles chamam de P4, após 4 passagens em meio, eles não conseguem identificar nenhuma colônia com inserção de ETN5 transposon nesse gene. Então, ele classifica isso de não de quase essencial. E daí surgiu uma terceira classe. Então, para esse trabalho, os genes, né, eles foram classificados em genes essenciais, aqueles que ele nunca conseguiu identificar com uma inserção do TN5 transposon já em P0, genes quase essenciais que ele consegue identificar a inserção, né, do TN5 transposon em P0, mas não consegue em P4, e genes não essenciais que ele identifica a inserção de transposon tanto em P0 quanto em P4. Então, em P4 também tem colônias que têm TN5 transposon inserido nesse gene, mas ainda assim as células conseguiram sobreviver. E aí, para identificar, né, porque por enquanto ele só está olhando para as colônias, para identificar quais são os genes que têm o TN5 mutagenes, tanto na P0 quanto na P4, ou que só tem na P0 e não tem na P4, eles precisam fazer um sequenciamento. Antes do sequenciamento, o que eles fazem? Eles retiram, né, a molécula de DNA, né, das células bacterianas. Então, aqui está representando, né, o primeiro passinho aqui com esse DNA linear. Então, eles retiram, fragmentam esse DNA removido ao acaso, usando um nebulizer, que é só uma quebra realmente mecânica, né? Então, está representado por essas tesourinhas, ele vai quebrar o acaso. Uma vez quebrado, eles usam DNA ligase para formar um DNA circular. E aí eles utilizam os primers, né, que eles desenharam para ser complementar às setinhas verdes aqui, né, mostrado no exemplo de cima. E aí eles utilizam esses primers para amplificar essa sequência, aonde o TN5 transposon tinha sido inserido. Quando ele amplifica, ele manda essa sequência para esse fragmento de DNA para o sequenciamento. E aí, com o sequenciamento, eles conseguem identificar em quais genes o TN5 transposon foi inserido e quais genes que ele nunca encontrou o TN5 transposon inserido. Então, os genes que ele nunca encontrou são chamados de genes essenciais. Os genes que ele encontra na P0, mas não encontra na P4, são chamados de quase essenciais. E os genes que ele encontra sempre na P0 e na P4 são chamados de genes não essenciais. E aí eles reclassificaram todos os genes e aí eles montaram novamente, né, um genoma sintético mínimo, agora obedecendo essa reclassificação. E o sequenciamento foi explicado no nosso último post, no nosso Instagram, foi publicado essa semana. Então, entre no nosso perfil para poder ter uma explicação melhor. A gente não vai explicar aqui. Então é isso, professora, muito obrigado. O QR Code vai direto para o nosso perfil. E mandem dúvidas, tá? Nesse vídeo no YouTube, no próprio post do Instagram, podem mandar na nossa DM também. Sugestões também para o formato do podcast e temas relacionados à biologia sintética. E é isso. Muito obrigado e tchau, tchau. Obrigada a você. Tchau.